Fala pessoal, seja bem-vindo a este vídeo e aqui a gente vai falar sobre algumas curiosidades desse cara aqui, ó, que tá uma polêmica hoje em dia por causa de algumas discussões aí sobre explosão, sobre algum acidente de trabalho. Esse vídeo é mais falando sobre algumas características do fluido refrigerante R32, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça, deixa logo o teu like aí, até porque o YouTube vai te entregar muito mais conteúdo relevante e vai também indicar o nosso conteúdo para outras pessoas. Então, uma forma de agradecimento, deixa o teu like. Então, eu vou fazer um conteúdo aqui agora, bem bate-papo, não algo tão intelectual, tão científico, porque isso enche o saco. Beleza? Então, primeiramente, para quem... E lembrando, né, esses conteúdos que eu faço é justamente de técnico para técnico, mecânico para mecânico. Aqui não é conteúdo para cliente, beleza? Então, se você é um cliente, acho muito difícil estar pesquisando sobre esse assunto. De história, o R32 ele não é um fluido assim tão novo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, que inventaram um produto novo. O R32 ele já está presente no R410. A metade, 50% do 410 é o R32. Então, primeiramente, né, o R410 ele é um blend, é um fluido aziótropo, falando de forma mais científica. Até no manual mesmo fala que o R410 ele é um blend. A metade é R32 e a outra metade é o R125. Já o nosso colega aqui, R32, ele é um fluido puro, beleza? E por que está vindo agora tantos equipamentos R32? Por causa da questão da eficiência energética. Parou para observar que o mundo está cada vez mais buscando formas de economizar energia? Então, o fluido R32 ele acaba se tornando um tanto quanto mais eficiente que o R410A sem agredir a camada de ozônio. E outra coisa é principalmente essa questão de agressão ao meio ambiente. Além da eficiência energética, está cada vez mais as potências mundiais, as nações buscando formas de encontrar um meio de ter, além de eficiência energética, não agredir o meio ambiente. E o R32, ele agride menos o meio ambiente do que o 410, legal? O R32, aliás, o R22, ele é o fluido refrigerante que tem mais eficiência, até porque a pressão dele é mais baixa, porém a quantidade de fluido acaba se tornando um pouco maior. Só que o R22, o antigo, aquele lá atrás, que quando a gente começou a trabalhar, né, para quem começou já há bastante tempo, era mais só R22, aí depois veio o R410. Toda essa mudança veio por causa do Protocolo de Montreal, que foi uma organização onde as nações foram se organizando para tirar o R22 de linha e colocar fluidos com menor capacidade de prejuízo ao meio ambiente. Então veio o R410, tá? E agora, para melhorar ainda a eficiência energética e questão do meio ambiente, tá vindo o R32. E por que talvez não veio antes, né? Por que talvez não veio antes? Por causa da inflamabilidade. O R32 puro, ele se torna um pouco mais inflamável. E isso acaba trazendo, eu imagino, meu ponto de vista, não tão bom para a questão do marketing. Por causa que é um fluido que é inflamável. É como o R600. O R600 é o fluido da geladeira, né? É muito utilizado em geladeiras. Só que ele é inflamável e não pega muito bem. A gente vê desde o início vários técnicos reclamando, falando para tomar cuidado. E tem toda aquela questão polêmica de explosão, de incêndio. Então o pessoal não queria trazer isso para o ar-condicionado. Só que por causa dessas mudanças, essa pressão de eficiência energética, juntamente com o meio ambiente, está vindo agora bastante R32. Mas isso não é algo para se preocupar bastante, ok? Logo mais a gente vai falar sobre isso e eu vou fazer um vídeo fazendo a recarga do fluido refrigerante em um split high wall, tá?
e também mostrando como recolher. Então, se por acaso você não é inscrito, se inscreve aí no canal e fica bastante atento que logo eu vou lançar vídeo mais falando sobre esse fluido aí, porque bastante inscrito e bastante aluno do nosso curso tá cobrando a gente para falar um pouco mais sobre R32. Apesar do R32 não ser tão uma novidade, não ter uma diferença enorme assim. Então, o que eu posso te dizer? Ar-condicionado R22, quando vazava um pouco de fluido refrigerante e a gente corrigia o vazamento, a gente podia completar o R22, porque ele é um fluido puro, ele não é um blend. No caso do R410, quando o fluido refrigerante vazava, não tinha como saber qual tipo de fluido tinha vazado mais ou se tinha perdido as suas propriedades e corria o risco de a gente recarregar o ar-condicionado e ele não ter eficiência. É muito fácil, cara, é muito fácil o R410A estar ali numa pressão boa de trabalho e não ter eficiência. R22, tu não vê isso acontecer. R22 tá na pressão recomendada ali, ele vai esfriar. Agora o R410, ele pode estar na pressão ok, tá em 140 PSI, 150 ou 130, ele pode não render. Por quê? Porque ele perdeu as propriedades. E o R32 não tem esse risco. É como se fosse o R22. Ele é um fluido puro. Nós podemos observar aqui que na própria caixa mostra que ele tem 99,8% de pureza. Tá legal? Então esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo do R32 é a quantidade de fluido refrigerante. Em média, em comparação do R32 com o R410A, o R32 pega 20% a menos. Esse é uma média. Sem contar que um aparelho desse aí de 9.000 BTUs, ele pega 490 gramas, meio quilo. Se fosse um R22, aqueles antigos, é comum a gente ver ar-condicionado pegar 800 gramas. Já peguei ar-condicionado de 12.000 BTUs, R22, 1 kg de fluido refrigerante. Veio o R410A, aí era comum 600 gramas, né? R32, 490, 450, então pega menos fluido refrigerante. Então tá, vamos lá. Já falando sobre a compra do R32, normalmente a gente faz a compra do R32 quando é preciso fazer uma carga adicional em uma instalação. Se por acaso já ultrapassou os 7,5 metros, né, um split desses assim, high wall, eles vêm com fluido refrigerante, na grande maioria das vezes, para trabalhar até 7,5 metros. Ultrapassando essa marca, aí a gente adiciona 20 gramas por metro, essas coisas do tipo, né? Nessa média aí. É porque varia de acordo de marca para marca, o tamanho do equipamento, tá? Então, a gente faz essa recarga de fluido refrigerante quando é carga adicional ou quando o aparelho teve algum vazamento. Agora falando aí sobre o preço desse fluido, essa botija aqui, eu comprei ela por R$220. Estou gravando esse vídeo em 2024 e a gente está no mês de março. Foi R$220 e aqui tem 3 kg. Falando da compra desse fluido refrigerante, você não vai encontrar ele ali na forma, aliás, numa quantidade igual ao do R22. O R22 a gente encontrava em botijas de 13 quilos, né? Aí veio o 410, a gente encontra de 11 quilos. O R32 você não vai encontrar tão grande, pelo menos até o momento eu não tenho encontrado. Por que isso? Talvez seja por causa da inflamabilidade ou um pouco risco de transporte. E, cara, 3 kg tem hora que é o suficiente. Eu adoraria poder comprar o R22, uma botija de 3 kg e um R410 e uma botija de 3 kg também. Porque normalmente a gente não utiliza mais que isso em um só equipamento, né? Até uma ar-condicionado de 60.000 BTUs em um R22 a gente utiliza no máximo 2,5 kg. Então, eu sei falar que é chato andar com aquele peso todo.
E é o mesmo caso também do R6, do R600, né? Da geladeira. A gente não encontra botija zona lá de 3 quilos, ou 11 quilos, ou 13 quilos. Normalmente é um cilindrozinho de 750 gramas. Até porque uma geladeira que é o R600, utiliza 40 gramas, 50 gramas, uma geladeira duplex. Então é pouco fluido refrigerante. Apesar dele ser inflamável, é pouco fluido refrigerante. O fluido refrigerante do R600 é o isobutano. É o isobutano. Praticamente bem parecido com o butano. O butano que a gente sabe faz parte do GLP, que é o gás de cozinha, que é o gás líquido de petróleo. São os hidrocarbonetos do isobutano. E se eu não me engano tem um pouco de propano. Deve ser propano com isobutano e hidrocarboneto que faz o GLP. Então a inflamabilidade dele é muito alta. A inflamabilidade desse fluido refrigerante não é tão alta, tá? Só que por a pressão dele ser um pouco mais alta, a gente tem que tomar certo cuidado, tá? Em todo o trabalho de refrigeração, climatização que a gente vai realizar, temos que ter o trabalho, não diferencia muito dos outros. Aliás, tem que ter segurança, tem que ter atenção no trabalho. Não é muito diferente do R22, não é muito diferente do R410, não é muito diferente do R32. Então hoje em dia eu vejo muita polêmica, acontece acidente sobre explosão, incêndio. Cara, isso acontece desde o tempo do R22, desde o tempo do R410. Não é por causa do fluido R32 que algumas coisas vêm acontecendo. Ele é muito parecido com o R410. A metade do R410 é R32. Então não é por causa do fluido que isso vem acontecendo. E todos esses casos que a gente vê acontecendo não entregaram até agora assim, um laudo técnico bem explicadinho do porquê que isso acontece. Algumas pessoas acreditam que pode ser más práticas do serviço. Não sou eu que estou dizendo, mas pode acontecer, a gente não sabe o que foi feito ali, tá? Então, o ideal é sempre ter boa atenção, pressuriza com nitrogênio, verifica se as conexões estão tudo legal, faz vácuo no sistema para tirar oxigênio de dentro do sistema. A gente não pode deixar se ele é inflamável, ele é um pouco combustível. E para rolar combustão, é preciso de combustão, combustível, comburente e calor, um fator de ignição. Legal? Então, se tem calor, tem combustível, mas não tem oxigênio, não tem um comburente, então fica mais difícil rolar uma combustão. É igual, digamos, o pessoal fala muito do efeito diesel. Efeito diesel. O que acontece no efeito diesel? O óleo, o diesel, ele se transforma ali em aerosol, pode ser pelo carburador, ou então pode ser ali pelo bico injetor. Falando bem, creio que o óleo diesel, né, não utiliza, o carro a diesel não utiliza o carburador, ele utiliza o bico injetor, transformando o óleo em aerosol, partículas pequenas. O pistão, na pressão, causa uma pressão naquele aerosol, né? Aquela pressão é tão alta com o calor que acaba explodindo. Mas para isso precisa do oxigênio, tá? É preciso do oxigênio entrando junto com o óleo. E no ar-condicionado não tem oxigênio. Então vai saber se por acaso o pessoal não fizeram uma instalação sem fazer vácuo. Então é fundamental fazer um trabalho com as boas práticas, tá? Fazendo um trabalho com boas práticas diminui bastante os riscos de acidente. Lembrando que esse canal aqui, ele é um canal voltado para mecânico de refrigeração, para técnico de refrigeração, não tanto para cliente. O ideal é, se você é cliente, chama um profissional, por causa que no trabalho em ar-condicionado, além de a gente trabalhar com fluidos, né? Fluidos comprimidos, a gente trabalha com elétrica. Elétrica também é perigoso. Eu creio que a elétrica mata muito mais do que explosão. Tá? Então, eu creio que toda essa tensão
voltada para fluido, poderia ser mais para elétrica, risco, um choque. Outra coisa é trabalho em altura, escada derruba, andaime pode tombar, tá? Subir em um local alto com peso numa condensadora. Então isso é muito mais perigoso do que acontecer uma explosão. Então eu acho que a nossa atenção e segurança deve estar muito mais voltada para esse outro lado. Então, pessoal, sobre o R32 que eu tenho para falar isso, resumindo, ele está mudando, o mercado está mudando por causa de eficiência energética e agressão ao meio ambiente. Em relação a preço, ele é um pouquinho mais caro, só que a quantidade é utilizado menos. Ele não é um blend, então a gente pode completar, tá? E em outro vídeo, eu vou fazer a recarga do fluido refrigerante no split e vou fazer o recolhimento e vou dar a minha opinião sobre recarga e sobre recolhimento. Pode ou não pode recolher. Então esse vídeo é mais para fortalecer o que a gente já pensa, o que a gente já sabe sobre o fluido refrigerante, né? Algumas coisas que isso tudo praticamente a gente já sabe. Pressão, inflamabilidade não é tão alta assim, apesar de ter os avisos. Tem que ter aviso, né? E é isso daí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso aqui é só para fortalecer o que a gente já sabe e bater mais pesado um pouquinho em relação à segurança. Tá legal? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e comenta aí sobre o que mais você gostaria de aprender ou saber. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.